Acordei com o som de um monitor cardíaco, mas não havia nenhum hospital. O quarto estava escuro, o ar parado, e o bip ecoava como um lembrete distante de que algo dentro de mim ainda pulsava. Tentei me mover, mas o corpo não respondeu. Era como se o peso do ar tivesse se tornado sólido. Um cheiro metálico, de ferrugem e carne pairava sobre mim. Demorei alguns segundos para perceber que o som vinha de dentro da minha cabeça. Um ritmo irregular, como um coração tentando lembrar que ainda existia. Quando consegui abrir os olhos, notei o teto rachado, o ventilador imóvel e o relógio na parede marcando 3h47. O ponteiro dos segundos tremia, mas não se movia. Levantei com dificuldade e o chão frio me devolveu uma sensação que eu não reconheci de imediato. Ausência. Não havia dor, não havia cansaço. Caminhei até o espelho e o reflexo demorou para reagir. Por um instante vi apenas o quarto vazio. E então vi a mim mesmo, pálido, imóvel, com olhos que pareciam não saber se ainda pertenciam a alguém vivo. Tentei gritar, mas o som ficou preso dentro do peito. Corri até a porta e abri. Lá fora, um corredor iluminado por luzes brancas piscando, como se o tempo tentasse reiniciar a si mesmo. Gritei por ajuda, e o eco voltou diferente. Como se outra voz me respondesse, idêntica, mas distante. De repente, percebi algo terrível. O corpo na cama atrás de mim. O mesmo quarto, a mesma posição, a mesma aliança no dedo. Aquele homem era eu. E o relógio continuava parado, em 3h47. Eu não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Tudo que lembro é o som distante da chuva batendo na janela e o gosto amargo de sangue na boca. O quarto estava frio demais para ser um sonho, mas vazio demais para ser real. As paredes pareciam respirar comigo, e cada suspiro ecoava como se o ar tivesse peso. Eu não sentia medo, apenas uma estranha certeza de que havia algo errado, profundamente errado com o mundo ao meu redor. As horas não passavam. A cidade lá fora estava silenciosa, sem carros, sem vozes, sem vento. Quando olhei pela janela, percebi que nada se movia. As luzes dos prédios estavam acesas, mas fixas, como se o tempo tivesse sido congelado. Eu gritei, bati no vidro, mas o som se dissipava, antes mesmo de alcançar o ar. Foi aí que entendi. Eu estava preso em um instante que não terminava. Peguei o celular, mas não havia sinal, nenhuma data, nenhuma hora. Apenas uma tela acesa mostrando a mesma frase, piscando como um erro no sistema. Você não deveria estar aqui. O coração disparou. Eu queria acreditar que era um pesadelo, mas cada detalhe, o cheiro, o frio, a dor nas mãos, era real demais para ser apenas um sonho. E se eu te dissesse que existe um momento entre a vida e a morte em que o corpo esquece que partiu, que a mente continua tentando existir, vagando por um eco do que foi real? É nesse ponto que minha história começa. O dia em que eu esqueci que já tinha morrido. Antes de continuar, se você está ouvindo essa história agora, deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Você acredita que a mente pode continuar depois da morte? Sua opinião pode decidir o final dessa história. Eu sempre achei que a morte fosse algo rápido. Um instante, um último suspiro, um corte brusco entre o antes e o depois. Mas o que encontrei foi diferente. Foi lento. Uma sensação de que o mundo ainda existia, mas sem o som da vida. Era como se tudo respirasse em silêncio, esperando que eu percebesse que já não fazia parte daquilo. A primeira coisa que fiz foi tentar ligar para alguém. O celular piscava com 1% de bateria, mas a tela travava no mesmo erro. Você não deveria estar aqui. Apertei o botão de desligar várias vezes e o aparelho vibrava, porém a luz nunca se apagava completamente. Era como se algo insistisse em me manter conectado a esse lugar. Um limbo entre o real e o inexistente. Saí do quarto e caminhei pelo corredor do prédio. O som dos meus passos parecia distante, abafado. As portas estavam todas entreabertas, e dentro dos apartamentos havia móveis, comida, roupas jogadas.
mas nenhum sinal de pessoas. Era como se todos tivessem evaporado no meio de uma conversa. O silêncio era tão pesado que doía. Parei diante do elevador. As luzes do painel piscavam, mostrando andares inexistentes. 13, 14, 15. Mas o prédio só tinha 12. Apertei o botão e esperei. O som metálico das engrenagens ecoou. E quando as portas se abriram, o interior estava completamente escuro, exceto por um reflexo fraco, meu reflexo, olhando de volta com um leve atraso. Apertei o botão do térreo. As portas se fecharam e o elevador começou a descer. Só que a sensação era errada. O movimento parecia puxar meu estômago em todas as direções. As luzes piscavam e por um segundo vi o número -1 no painel. O som parou. As portas se abriram. O andar subterrâneo não existia. Era um corredor estreito, coberto de azulejos brancos manchados, e o ar era denso, quase líquido. No fundo, havia uma porta de metal com um visor redondo, como os de câmaras frigoríficas. Através do vidro, percebi algo. Um vulto. Parecia uma pessoa deitada. Aproximei-me devagar. Cada passo fazia o chão ranger como ossos. Quando cheguei perto o suficiente, percebi que o corpo estava coberto por um lençol, e no canto da porta havia uma prancheta pendurada. O nome escrito era o meu. A mesma caligrafia do meu RG, a mesma assinatura. Senti o corpo todo gelar. Tentei abrir a porta, mas a trava girou sozinha, como se algo do outro lado tivesse me ouvido. A luz piscou e por um instante o vidro se encheu de névoa, como se alguém tivesse respirado do outro lado. Foi aí que ouvi, fraco, mas claro, o som de um monitor cardíaco, o mesmo que ouvi quando acordei. Aquele bip repetitivo voltou a ecoar dentro da minha cabeça. E quanto mais eu ouvia, mais distante me sentia do próprio corpo. O som não vinha da sala, vinha de mim. Como se cada batida fosse uma lembrança tentando me manter aqui. Eu comecei a rir. Um riso nervoso, sem sentido, misturado ao pavor de perceber que o impossível estava diante de mim. Corri pelo corredor de volta ao elevador, mas as portas haviam desaparecido. O caminho estava fechado. As paredes começaram a se contrair, como se respirassem comigo, e o som do monitor ficou mais rápido. Era como se o próprio prédio estivesse vivo e me observando. Foi ali, encurralado, que a frase no celular brilhou mais uma vez, sozinha, em letras vermelhas. Você não deveria estar aqui. Eu não lembro exatamente quanto tempo fiquei ali parado. O corredor parecia encolher e o ar ficava mais espesso a cada respiração. Quando tentei correr, meus pés pareciam afundar no chão, como se o prédio estivesse me engolindo centímetro por centímetro. A luz tremulava e cada piscada parecia apagar pedaços da minha memória. O que eu estava fazendo ali? O que tinha acontecido antes? Abri a primeira porta que encontrei. Era uma lavanderia, ou pelo menos parecia ser. Máquinas de lavar giravam sozinhas, mas sem roupas dentro. O som era irregular, como se cada tambor girasse em um tempo diferente. Em uma delas, percebi algo flutuando, um crachá. Quando puxei, o plástico se desfez nas minhas mãos e o nome impresso estava borrado, mas dava para ler o início. Lu. O mesmo começo do meu. Tentei respirar fundo e racionalizar. Talvez eu esteja sonhando, pensei, mas a dor nos dedos, o frio cortando o ar e o cheiro úmido de mofo eram reais demais. Caminhei até a janela e olhei para fora. Mas o que vi não era a cidade. Era o mesmo quarto de onde eu havia saído, refletido na janela como se fosse um espelho. E dentro dele ainda havia um corpo deitado. Senti o estômago revirar. Me virei e tropecei em uma pilha de lençóis. Por um instante tive a impressão de ouvir passos se aproximando, lentos, arrastados, como se alguém deslizasse os pés no chão. Gritei: "Tem alguém aí?" O som ecoou por todo o corredor e voltou com um leve atraso, repetindo-me as palavras em um tom mais grave, quase como se outra voz tentasse me imitar. Corri de volta, batendo nas paredes, procurando qualquer saída. As portas se multiplicavam. Nenhuma era a mesma que antes.
Abri uma e o que vi me paralisou. Um espelho. Um espelho enorme, do chão ao teto. E dentro dele, o reflexo não se movia igual a mim. Ele sorria, devagar. Um sorriso que não era o meu. O reflexo começou a bater no vidro, com força, enquanto eu permanecia imóvel. O som ecoava como um tambor, vibrando dentro da minha cabeça. Quando recuei, vi que a superfície refletia não apenas a mim, mas o corredor inteiro. E atrás de mim havia algo se movendo, algo pálido. Virei bruscamente, mas o corredor estava vazio. Só o som das máquinas girando e o bip distante do monitor cardíaco. Fui aí que percebi. Quanto mais eu tentava fugir, mais o som aumentava. Como se estivesse me guiando. Como se algo quisesse que eu voltasse até o corpo na sala fria. Comecei a ouvir sussurros. Frases desconexas, vozes distorcidas, algumas chamando meu nome, outras apenas repetindo uma palavra. Volta. Cobri os ouvidos, fechei os olhos, mas as vozes estavam dentro da minha mente. Quando abri os olhos, estava de volta no elevador, parado, com as portas abertas, mostrando o andar de cima. Entrei e o painel agora mostrava apenas um número: 0. Nenhum botão, nenhuma luz. Só aquele 0 fixo, piscando. O elevador começou a subir sozinho e, dessa vez, o movimento era suave. Quando as portas se abriram, eu esperava o saguão do prédio. Mas o que encontrei foi uma sala de hospital. Uma cama, um monitor cardíaco e alguém deitado nela. Cheguei mais perto e o mundo pareceu se comprimir em volta de mim. As máquinas faziam o mesmo som que ecoava na minha cabeça desde o início. Quando olhei o rosto do paciente, o ar saiu dos meus pulmões. Era o meu. Eu estava ali, imóvel, pálido, conectado a tubos e fios. E então, uma enfermeira entrou na sala, passou por mim sem me ver e disse: "Ele ainda não voltou." Aquela frase me atravessou como uma faca. Ele ainda não voltou. Por um momento, tudo pareceu desacelerar. A enfermeira ajeitou os lençóis, checou o monitor e eu fiquei ali, observando, sem conseguir respirar. Eu queria gritar, me mover, provar que estava ali. Mas cada tentativa era como falar debaixo d'água. O som morria antes de nascer. A sensação de estar fora do próprio corpo era sufocante. E a única coisa que ecoava na minha mente era a pergunta: voltar para onde? Andei em volta da cama, observando cada detalhe. O cheiro de álcool, o zumbido do monitor, o leve tremor da mão do corpo, do meu corpo. Tudo parecia real, mas intocável. Eu estendi a mão para tocar o braço e por um segundo senti algo. Um arrepio, um calor quase humano, antes que minha pele atravessasse a dele. Foi aí que entendi. Eu era apenas o que sobrou de mim. Uma lembrança começou a queimar na minha cabeça. Um volante, faróis, o som de pneus gritando no asfalto molhado. E depois, o impacto. A visão se distorceu por um instante e, quando voltei a enxergar, estava novamente no hospital. Comecei a entender o que aquilo significava. Eu estava entre a vida e a morte, mas algo me impedia de atravessar completamente. A enfermeira saiu da sala e logo depois um homem entrou. Rosto cansado, olhos vermelhos, barba mal feita. Ele se aproximou da cama e segurou a mão do corpo imóvel, a minha mão. "Por favor, volta, cara", ele disse com a voz trêmula. Meu coração disparou. Eu conhecia aquela voz. Era Daniel, meu irmão. As lembranças voltaram como estilhaços. A discussão no carro, as palavras duras, eu acelerando demais, o som do vidro quebrando e depois o silêncio. A última coisa que lembro é o rosto dele, ensanguentado, pedindo para eu parar. Eu quis chorar, mas nada saía. O arrependimento era físico, pesado, como se meu próprio erro tivesse me condenado a ficar preso ali. Daniel abaixou a cabeça apertando minha mão com força. "Eu sei que você tá ouvindo, mano. Você sempre escutou." Aquelas palavras me atravessaram. Sim, eu ouvia
Eu estava ali, mas não conseguia responder. Era como um castigo. O eco das minhas escolhas vibrando dentro de um corpo que já não me obedecia. O som do monitor começou a falhar. O bip, antes constante, ficou irregular. Daniel chamou a enfermeira, desesperado. O médico entrou correndo e as luzes da sala começaram a piscar. De onde eu estava, via tudo em fragmentos. Flashes de desespero, vozes abafadas, o som distante de máquinas. E entre um bip e outro, comecei a ouvir algo novo. O som da minha própria voz. Mas não era uma voz viva. Era uma gravação, repetindo uma frase que eu mal lembrava de ter dito. Eu tô bem, só preciso pensar. A mesma frase que disse antes do acidente. Aquilo soava como uma ironia cruel, um lembrete do quanto a arrogância de um segundo pode custar uma vida inteira. Enquanto os médicos tentavam me reanimar, a sala começou a se distorcer. As paredes se alongavam, o teto pulsava como se respirasse, e eu sentia meu corpo puxado para trás, como se algo tentasse me arrancar dali à força. Daniel gritava meu nome e eu tentava correr até ele, mas quanto mais me aproximava, mais distante ficava. No meio do caos, o monitor fez um som contínuo, aquele apito agudo que anuncia o fim. O corpo parou de se mover. Daniel caiu de joelhos, chorando, e eu, paralisado, só conseguia assistir. Mas então, uma voz suave rompeu o silêncio, uma voz que não vinha de nenhum lugar específico. Ainda não acabou. Você esqueceu o que devia lembrar. E tudo ficou branco. O branco absoluto que me engoliu no hospital não era paz. Era um vácuo, um reset forçado. Quando a luz finalmente recuou, eu não estava mais em um corredor sem fim ou em uma sala de hospital. Estava em pé, na sala de estar do meu apartamento. Mas não era o meu apartamento. Era um eco dele, um lugar abandonado pela própria memória. O ar era pesado, carregado de poeira, e todos os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como fantasmas esperando um velório que nunca chegou. Caminhei em silêncio, e o chão rangia sob meus pés, um som que quebrava a quietude opressiva. Na parede, os porta-retratos que antes exibiam momentos felizes, agora estavam virados, mostrando apenas a madeira nua. Tentei desvirar uma foto minha e de Daniel na praia, mas ele estava preso, colado à parede, como se a própria casa se recusasse a me deixar lembrar. Foi então que ouvi um som fraco, metálico, como uma caixinha de música tocando uma melodia distorcida, vindo do meu quarto. Segui o som e cada passo parecia mais pesado que o anterior. A porta do quarto estava entreaberta. Lá dentro, a caixinha de música sobre o criado mudo girava sozinha, sua melodia triste e desafinada. A cama estava arrumada, mas coberta por um lençol e, sobre ele, um único objeto, uma carteira de couro velha. Não a que eu usava, mas uma que eu havia perdido há anos. Uma sensação de urgência me puxou para perto, como se a resposta para tudo estivesse ali. Com as mãos trêmulas, abri a carteira. Dentro, não havia dinheiro ou documentos. Apenas um pequeno compartimento secreto, um que eu nem lembrava que existia. E dentro dele, uma única foto dobrada. Era o rosto de uma mulher. Seus olhos eram gentis, mas carregavam uma tristeza profunda. Eu não a reconheci de imediato, mas algo em seu sorriso me era dolorosamente familiar. Atrás da foto, uma única frase estava escrita com uma caligrafia delicada. Não esqueça de mim. No instante em que li aquelas palavras, uma voz sussurrou diretamente no meu ouvido, tão perto que senti um arrepio gelado. Você prometeu. Pulei para trás, o coração disparado, mas não havia ninguém ali. O quarto estava vazio, silencioso. A caixinha de música parou de tocar de repente, e o silêncio que se seguiu foi 1000 vezes mais aterrorizante que a melodia. O cheiro de perfume de gardênias, o perfume dela, encheu o ar. E então, a lembrança me atingiu como um soco. Ana. O nome dela explodiu na minha mente. A promessa que eu fiz a ela e que quebrei por medo. A mesma promessa que causou a briga com Daniel no carro.
Era tudo sobre ela. O peso daquele segredo, daquela mentira, tornou-se físico. As paredes do quarto pareceram se curvar para dentro. O teto baixou e a poeira no ar começou a tomar formas, como vultos dançando lentamente no escuro. Corri para fora do quarto, desesperado para fugir daquela memória. Mas a casa inteira havia se transformado em um santuário para o meu arrependimento. Os móveis cobertos, as fotos viradas, tudo era um reflexo do que eu tentei enterrar. No corredor, vi uma sombra se mover rapidamente. A silhueta de uma mulher com cabelos compridos. Era apenas um vislumbre, mas foi o suficiente para me paralisar de terror. Cheguei à porta da frente, minha única esperança de fuga. Mas não havia maçaneta, nem fechadura. Era apenas uma superfície de madeira lisa e fria, selada. Eu estava trancado, preso dentro do labirinto da minha própria culpa. Os sussurros voltaram, mais altos agora, vindo de todos os cantos, repetindo a mesma palavra. Mentiroso. Mentiroso. Bati na porta com os punhos, gritando por ajuda, mas minhas mãos não produziam som algum. Era como socar o vazio. Num ato de desespero final, olhei pelo olho mágico. Do outro lado não estava o corredor do prédio. Era a sala do hospital novamente. Eu via Daniel, ajoelhado ao lado do meu corpo inerte. Mas desta vez, ele lentamente levantou a cabeça e olhou diretamente para o olho mágico, como se pudesse me ver. Seu rosto não era mais de tristeza. Era uma máscara de acusação e dor. Seus lábios se moveram e sua voz atravessou a porta distorcida e cheia de mágoa. Você nunca contou a verdade sobre ela. O olho mágico escureceu de repente e os sussurros dentro do apartamento se hundiram em uma única pergunta, clara e fria, que ecoou dentro da minha alma. Agora você se lembra? Agora você se lembra. A pergunta não foi apenas uma pergunta, foi uma chave. Uma chave que abriu a última porta trancada na minha mente, liberando a torrente de memórias que eu havia me afogado para esquecer. O apartamento feito de poeira e silêncio começou a se dissolver ao meu redor. As paredes tremeram e se desfizeram em fragmentos de luz, e o cenário mudou. De repente, eu não estava mais em minha casa, mas em uma estrada escura e chuvosa, parado ao lado de um carro destroçado. O cheiro de pneu queimado e metal retorcido invadiu minhas narinas. Eu me lembrava de tudo. Lembro-me de Ana, lembro-me de seu sorriso fraco no leito do hospital, me fazendo prometer que cuidaria de seu filho, um menino de 5 anos que eu nunca tive coragem de conhecer. Ela era a namorada de Daniel. A promessa que fiz a ela no seu último suspiro foi a mesma que quebrei no momento em que saí daquele hospital, aterrorizado pela responsabilidade. Eu simplesmente desapareci da vida deles, deixando meu irmão sozinho para lidar com o luto e com uma criança. A briga no carro não foi sobre excesso de velocidade, foi sobre a minha covardia. Daniel me confrontou naquela noite, com a dor de anos presa na garganta. Ele gritou que eu abandonei, que eu traí a memória de Ana. E eu, em vez de encarar a verdade, pisei no acelerador. O acidente não foi um acidente. Foi uma fuga. Uma fuga que me custou tudo. A voz de Daniel, distorcida pela porta, agora fazia todo sentido. Ele não estava me acusando pela batida. Estava me acusando pelo abandono. Enquanto eu estava ali, revivendo o pior momento da minha vida, uma figura se materializou na minha frente em meio aos destroços. Era eu mesmo. Ou melhor, a versão de mim que estava presa ao corpo no hospital. Seus olhos estavam vazios, mas fixos em mim. Ele não disse uma palavra, apenas estendeu a mão e em sua palma havia uma única chave de carro, amassada e suja de sangue. O bip do monitor cardíaco, que me assombrou desde o começo, ecoou novamente. Mas desta vez soava diferente, mais lento, mais fraco.
Eu entendi o que aquilo significava. Aquele lugar, o prédio, o hospital, a casa, era uma construção da minha própria mente. Um purgatório pessoal criado pela minha culpa. Cada andar, cada porta trancada era um pedaço da verdade que eu me recusei a encarar. O corpo no necrotério, o reflexo no espelho, a enfermeira que não me via, eram todos ecos de uma única realidade. Eu estava preso entre o desejo de viver e a incapacidade de me perdoar. A voz suave que ouvi no hospital voltou, agora vindo de todos os lugares e de lugar nenhum. Você não pode seguir em frente até que escolha o que deixar para trás. Olhei para o meu duplo fantasmagórico, ainda com a chave estendida. Pegá-la significaria tentar voltar, lutar para viver. Mas viver com que propósito? Para continuar fugindo? Para encarar um irmão que o havia ferido de forma irreparável? Então, olhei para além dos destroços, para o outro lado da estrada. Sob a luz fraca de um poste, vi a silhueta de uma mulher e uma criança pequena de mãos dadas. Era Ana, e ao lado dela um menino que eu nunca conheci, mas cujo rosto eu podia imaginar. Ela não sorria. Apenas me observava com aqueles olhos tristes e compreensivos. Eles não estavam me julgando. Estavam esperando. Naquele momento, a decisão se tornou clara. A minha luta não era para sobreviver, era para aceitar. Aceitar que meu tempo havia acabado, que meu caminho terminava ali, naquela estrada molhada. A paz não estava em voltar para um corpo quebrado, mas em finalmente encarar a promessa que quebrei. O som do monitor cardíaco ficou cada vez mais distante, como um eco se perdendo no tempo. Virei as costas para a imagem de mim mesmo e comecei a caminhar em direção a Ana e ao menino. A cada passo, o peso que eu carregava nos ombros parecia diminuir. O cheiro de ferrugem e hospital foi substituído pelo cheiro de chuva limpa. Os sussurros de acusação se transformaram em um silêncio calmo e sereno. Eu não sabia o que me esperava, mas pela primeira vez não senti medo. Quando finalmente os alcancei, Ana estendeu a mão livre para mim. Eu a segurei e, pela primeira vez desde que acordei naquele quarto escuro, senti algo real, um calor que não era uma memória, mas uma presença. O som do monitor cardíaco parou completamente. E na quietude que se seguiu, ouvi pela última vez a voz de Daniel, não mais com raiva, mas com um sussurro de despedida, vindo do mundo que eu estava deixando para trás. Descanse em paz, irmão. E tudo, finalmente, ficou em silêncio. Às vezes, a sobrevivência não é sobre lutar contra a morte, mas sobre aceitar as verdades que nos aprisionam. A história que você acabou de ouvir não é sobre fantasmas ou monstros. É sobre os ecos que nossas escolhas deixam para trás e como a culpa pode se tornar um labirinto mais aterrorizante do que qualquer escuridão. O personagem desta jornada não estava preso em um lugar, mas em um momento, um instante de arrependimento congelado no tempo, do qual ele só pode escapar quando finalmente parou de lutar e começou a entender. Quantas promessas quebradas carregamos em silêncio? Quantas verdades evitamos por medo da dor que elas podem causar? Talvez o verdadeiro terror não esteja no que nos assombra, mas no que nos recusamos a ver dentro de nós mesmos. A mente humana é o lugar mais assustador que existe, pois é lá que nossos demônios nascem, vivem e às vezes morrem conosco, esperando que tenhamos a coragem de enfrentá-los. Se esta história te fez refletir, se inscreva no canal Instinto de Vida para mais jornadas pela escuridão da mente humana. Deixe seu like se você sentiu a tensão a cada passo e comente abaixo. Você acha que o perdão é uma escolha que fazemos por nós mesmos ou pelos outros? Sua resposta pode ser o tema do nosso próximo episódio. Até a próxima vez, se você tiver coragem.